Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Aqui quem está falando é o Rian. Estou junto com o Rafael. Nós somos alunos do PIBID, né? A gente vai estar trabalhando com a professora Gislene ao longo dos próximos semestres aí, auxiliando a disciplina de física. E aí hoje a gente trouxe um vídeo para vocês a respeito de uma introduçãozinha à óptica, né? E aí a gente já se coloca à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito da disciplina, do programa, vestibular, Enem. Vocês podem mandar mensagem para a Gislene, aí ela entra em contato com a gente vai tentar sanar as dúvidas aí para vocês, beleza? Rafael vai tomar início com a fala aí nos próximos slides e a gente vai dar continuidade aí no conteúdo. Opa, beleza, pessoal? Então, para começar a estudar a óptica geométrica, a gente vai começar da parte histórica, para mostrar um pouquinho de como foi a evolução dos conceitos que vocês vão ver nas próximas aulas de física. Primeiro, a gente começa pela teoria da visão pelos gregos, depois tem uns avanços na Idade Média e o grande ápice da óptica geométrica no período renascentista. Então, a teoria da visão pelos gregos. O primeiro pensador que começou a pensar sobre a visão é Romero. Ele é famoso por ter escrito diversas obras, mas também tem várias contribuições no âmbito do pensamento, da filosofia. Ele pensava que os raios luminosos partiam dos olhos, chamados raios da visão, e acertavam um objeto. E assim era feita a visão no nosso olho. Ele também pensou sobre a natureza da luz, falando que a luz deveria ser formada por átomos, ou como é chamado, corpusculares. Logo depois surge Pitágoras. Ele pensa um pouquinho diferente de Romero, porém mantém os raios da visão. Para ele, os objetos que emitem os raios para os olhos. Mas ele também acreditava que a luz era feita de partículas, de átomos. E logo no final, já um pouquinho no final dos gregos, surge Platão de Atenas com uma teoria diferente que uniu os dois. Eram 3 processos para a visão. Um raio saindo do olho, outro saindo do objeto e um raio que vinha das fontes luminosas, como por exemplo o Sol. Então ele já considerava os objetos que possuíam luz própria. Então, na Idade Média, o progresso dessa pesquisa, desse pensamento filosófico, não só na área da óptica, como em diversas áreas, é interrompida pela doutrinação e perseguição católica. Então, como todo mundo sabe isso de história, os cientistas foram perseguidos, mortos, então não tem muito avanço nessa área. Porém, no finalzinho da Idade Média, surge um matemático e não existia uma palavra físico ainda, mas ele estudava ciências naturais, chamado Alhazen. Ele descobriu a lei da reflexão e abandonou a ideia de raios da visão dos gregos. Ele fez em uma dos seus cadernos foi encontrada a seguinte reflexão: se os raios da visão saem do olho, por que não é possível enxergar no escuro? Ele teve diversas outras contribuições na óptica, porém ele nunca pensou nada sobre a natureza da luz. Mais ainda no finalzinho da Idade Média surge Roger Bacon, que é considerado o primeiro cientista moderno. Ele fez várias contribuições na área de lentes, além de questionar sobre o arco-íris e a natureza da luz. Agora que a gente entra no período renascentista, existem diversas cientistas que contribuíram para esse conhecimento. Porém, eu citei 3 aqui para não ficar um vídeo muito extenso, fora que existem outros temas para ser abordado no vídeo. Giovanni Battista della Porta, ele estudou as lentes e os espelhos múltiplos, além de ser o primeiro a descrever uma visão binocular que seria usada nos telescópios. Além disso, estudou profundamente os espelhos esféricos, definindo diversos conceitos que serão trabalhados durante o conteúdo de física em ótica, como, por exemplo, a formação de imagens levando em consideração o objeto e o foco do espelho, em espelhos esféricos. Galileu também foi importante nessa área de ótica, além da sua contribuição com a astronomia. Trabalhou com lentes e criou seu próprio telescópio, porém ele não foi o inventor do telescópio, como é dito muitas vezes. Foi o holandês Hans Lipper com a ajuda de seu filho. Galileu, com conhecimento desse telescópio inventado por Lipper, criou seu próprio. Ele polia suas lentes, fazendo assim cada vez telescópios mais potentes, chegando a incrível 33 vezes de aumento.
Ele chegou também a utilizar um microscópio para estudar folhas e insetos. Seguindo, surgiu Newton. Com esse boom do estudo de ótica acontecendo, ele também acabou se interessando pelo assunto. Ele começou a estudar a dispersão das cores e acabou descobrindo que a junção de todas as cores dava no branco, com aquele seu famoso experimento do disco das cores. Ele também falou sobre o arco-íris e suas cores, que eram os raios que passavam pelas gotículas d'água, além de resolver o problema da aberração cromática que surgia quando os telescópios tentavam fazer imagens muito ampliadas, que existia uma certa sombra, um certo defeito em volta dos astros que eram observados. Ele criou, assim, o telescópio refletor, que refletia através de um espelho, ao invés de refratar ao passar por uma lente. Assim, eliminava tal efeito. Como eu disse, existem vários outros pensadores, como Snell e muito mais, que contribuíram para esse período, só que aqui é uma breve pincelada sobre as histórias e evolução dos conceitos, para que vocês possam entrar no próximo tópico com um certo conhecimento histórico, que é sempre importante para o estudo. Fechou. Bom, considerando toda essa fala do Rafael, né, dando uma contextualizada histórica em como eles entendiam a natureza da luz e o seu comportamento, é muito importante a gente ter dimensão disso, porque atualmente o estudo da óptica ele pode ser dividido em duas partes, né? O estudo da óptica física, que ela foca mais na questão da natureza da luz mesmo. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre a dualidade onda e partícula da luz. Esse é o estudo mais aprofundado na óptica física. Aqui, como é uma introdução à óptica, nós vamos focar mais na óptica geométrica, que ela busca estudar a interação da luz com o meio, entendendo a luz como um raio luminoso, né? Como vocês podem ver aí na imagem da esquerda, né? Uma vela emitindo aí alguns raios de luz, permitindo que o olho capte a imagem e interprete ela dentro do nosso cérebro, né? E como a gente pode imaginar, as fontes luminosas, como a vela, por exemplo, ela não vai emitir somente um raio de luz, né? Ela vai emitir raios de luz ao longo do seu corpo todo, né? Do fogo, nesse caso. E aí, o conjunto de raios de luz é denominado feixes de luz. E ele pode ser classificado de 3 maneiras diferentes, como a gente pode ver aqui na imagem a seguir, né? Eles podem ser convergentes, né? Onde os raios de luz eles vão convergir mesmo para um único ponto. Então, a gente pode pensar quando a gente pega uma lente e coloca embaixo do sol, que aí ela faz um ponto mais intenso, que você consegue pôr fogo nas coisas, né? Ou ela pode ser divergente, que aí essa fonte luminosa, os raios vão sair de uma forma mais espalhada, né? Como a gente consegue ver na imagem do meio. Ou eles podem ser paralelos, né? Se a gente imaginar aí um holofote ou uma lanterna mais potente, ela vai emitir feixes de luz de uma forma paralela. E essas fontes luminosas, né, que vão emitir luz, elas podem ser classificadas de duas maneiras diferentes. A primária, que são as fontes que emitem luz, mesmo na sua natureza. Então, a gente tem aqui o exemplo do Sol, né? A gente pode imaginar também como uma fonte primária, uma lâmpada ou a própria vela. E aí as fontes secundárias, elas são todos os corpos que refletem a luz emitida por uma fonte primária. Então, no caso, a Lua, né? A gente não conseguiria enxergar a Lua se não fosse a luz que ela reflete e que vem do Sol, né? Assim como a maioria dos objetos que a gente enxerga aí no nosso cotidiano, né? Essas fontes, a gente pode classificar elas também como fontes pontuais ou extensas. E tem dois exemplos aqui que eles vão se diferenciar aí pela sua natureza, né? A fonte pontual são onde os raios eles saem de um único ponto mesmo, né? Então a gente tem ali no primeiro exemplo uma fonte pontual, uma barreira e uma parede, né? Então, os raios eles saem de um único ponto, e aí ao eles baterem no objeto, ele vai projetar uma sombra, né? Onde os raios eles não vão conseguir atingir, porque no estudo da óptica geométrica, né? A gente entende que a luz ela não sofre desvio na sua trajetória. A gente vai acabar vendo isso um pouquinho mais para frente também, né? E diferente de uma fonte extensa, que aí a gente pode imaginar aí como uma lâmpada, a gente tem várias fontes pontuais ao longo da lâmpada. Isso que classifica uma fonte extensa. E se a gente observar o segundo exemplo, né,
A fonte pontual que está no topo da lâmpada, ela vai atingir um ponto na parede que a parte de baixo ela não vai atingir. E aí a gente, ao invés de ver somente uma sombra, a gente vai ver uma região de penumbra, que é uma região onde parte dos raios luminosos que saem da fonte vão atingir. É assim que a gente consegue diferenciar uma fonte pontual de uma fonte extensa, né? E esses raios luminosos, né, no estudo da óptica geométrica, eles seguem alguns princípios, né, algumas leis, que vai sustentar aí o estudo e o aprofundamento aí do estudo, né? E aí um deles é a propagação retilínea da luz, né? Que é a ideia da luz se propagar de uma forma reta, ela não sofrer desvios. Claro que a gente pode pensar que existem sistemas e ocasiões que a luz vai sofrer um desvio, mas pensando na óptica geométrica, ela não sofre desvio, né? E esse desvio que ela sofre ao atingir objetos transparentes, por exemplo, é a forma como a gente consegue classificar a diferença dos meios em que a luz se propaga, né? E existem 3 exemplos aqui, né? Que é o transparente, o translúcido e o opaco. O transparente a gente pode pensar como um vidro mesmo, né? Ou um copo de água parada, né? A gente, os raios luminosos que vêm de uma fonte ou refletem em uma fonte secundária, eles vão atravessar esse objeto, né? Esse vidro, por exemplo, vão sofrer uma mudança na sua trajetória, e aí você, como um observador, no máximo vai observar ali uma mudança de posição, alguma coisa desse tipo. Diferente do translúcido, e quando os raios eles atingirem essa superfície, por ela ser irregular, ela vai sofrer vários desvios ali no seu interior, e você vai acabar observando uma imagem distorcida, né? Então a gente pode pensar que ali ela não está sofrendo, a luz não está curvando, né? É o meio que está alterando a trajetória dela. Isso vocês vão ver com mais detalhes quando a gente falar de reflexão, refração, vai ficar mais claro. Nesse estudo inicial, é mais pensar que essa propagação ela depende do meio que ela está inserida, né? E aí no exemplo C, nós temos aí um objeto opaco. A gente pode pensar qualquer objeto que não deixa a luz passar sobre ele, né? Uma porta, uma parede, um papelão, qualquer coisa que seja dessa natureza. E aí outros princípios ópticos também são o da reversibilidade e o da independência. E aí o da reversibilidade a gente pode observar ali no exemplo do retrovisor, que ele quer dizer que a trajetória desse raio luminoso, ela vai ser sempre a mesma, independente do sentido que você está observando ela. Então, o raio luminoso que atinge o observador que está no volante, ele é o mesmo se você observar como um passageiro, né? Então, você consegue enxergar o olho do passageiro e o passageiro consegue enxergar o seu olho, porque existe esse princípio da reversibilidade dos raios luminosos. E no caso da independência, se a gente observar o exemplo ali dos holofotes, né, ou lanternas, ele diz que os raios eles não vão se influenciar se um passar pelo mesmo meio do outro, né? Então, um feixe de luz, quando ele incidir no outro, ele não vai alterar a sua trajetória ou fazer com que ele sofra uma curva. No máximo vai acontecer um aumento na intensidade luminosa ou uma alternância na cor, mas eles não vão influenciar a trajetória do raio de luz em si. E esses são os princípios básicos da óptica geométrica inicial, para que vocês possam assimilar aí alguns conceitos desta área da física, que vão dar bagagem para vocês compreenderem aí as próximas abordagens que vão ser trazidas aí nos próximos vídeos, referente à formação de cores, reflexão, refração, a dispersão cromática, né, que é o efeito que a gente observa no prisma de Newton, no arco-íris, lentes e espelhos, né? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, e reforçando que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a professora, com a gente está à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.